Van Dijk, o presidente Lula sofreu um acidente doméstico e adiou, né, ou cancelou a ida dele à reunião dos BRICS. Acabou que não vai estar em meio a Putin e a outros líderes ali que acabam até ensejando que o Brasil fosse mais enfático na defesa do Sul global ou na mostra contra países do Ocidente, principalmente os Estados Unidos. O presidente Lula acabou se livrando de uma saia justa, de alguma forma, com esse cancelamento ou esse acidente, que, claro, tem todo o seu lado ruim, mas não vai estar do lado do Putin, do Xi, de outros países, até mesmo com pressão para a Venezuela entrar nos BRICS. O presidente Lula ficou quietinho em casa e mais tranquilo com esse acidente. É a mão da providência divina, né? Quando dizem que o Papa é argentino, mas Deus é brasileiro, eu comecei a acreditar nisso. Graças ao poder dessa intervenção, não vamos ter uma foto, ainda que seja contrário, né, às preferências do presidente da República, uma foto ridícula do presidente entre líderes terroristas, autocratas e uma série de outras figuras que são contrárias a direitos humanos, direitos das mulheres, que oprimem seus povos. Então, pelo menos a providência divina nos livrou dessa foto maligna. Van Dijk, inclusive, né, a gente vê ali Putin querendo reforçar, acho que o apoio dele, né, trazendo ali esses líderes para perto dele. A gente acompanha também agora o Irã entrando, talvez tentando reforçar este apoio especificamente também ali. Diante desse cenário como um todo, né, até o Felipe falou da saia justa ali do próprio presidente Lula, talvez conseguindo sair de alguma forma, será que essa era mesmo a intenção do presidente? Eu já volto aqui com outro ponto, porque até anteriormente Lula, né, sempre se mostra muito disposto a mostrar sinalização a apoio a esses países, né? Não, infelizmente não foi uma opção de inventar um acidente, né? O acidente aconteceu de verdade, a gente viu, e as teorias da conspiração não podem vencer. Eu acho que eu estou mais no campo da providência divina do que na teoria da conspiração, que o Lula não queria estar na saia justa. Se dependesse do Lula, o Lula estaria na saia justa. Essa saia justa ele gosta. Ele queria estar nessa foto. Adoraria estar nessa foto, lá do Xi, levantando a mão, com um bando de autocrata, com o presidente do Irã, aquela confusão toda. Uma foto que a gente não teria nenhum orgulho de ter pendurada na parede. Ô Van Dijk, ainda nesse cenário, só para a gente, pelo menos de minha parte aqui, finalizar a história dos BRICS, né? O Brasil está sempre ali nessa saia justa, como a gente estava falando. Do outro lado, né, até num cenário eleitoral, onde a gente está tendo bastante pressão, né, por parte dos Estados Unidos, a gente até comentei com o Bruno Corana, a brasileira, falando, não deixe os Estados Unidos virarem o Brasil, assim como muitos brasileiros falam, não deixe o Brasil virar a Venezuela. Como que você vê esse cenário, né, um receio, talvez, do americano de que algum presidente, ou até mesmo a Kamala Harris, na visão da brasileira, possa tornar os Estados Unidos um Brasil? Isso é possível, é legítimo, é pensável que isso aconteça com a maior economia do mundo? Não, de jeito nenhum, né? Vamos lá, os Estados Unidos têm a maior economia do mundo, é o centro financeiro do mundo, é o centro de criação das maiores ideias, do desenho, onde você cria desde inteligência artificial ao que existe na Netflix hoje. Então, é uma economia tão dinâmica que seria impossível, porque as instituições, para trazer de volta o Darren Acemoglu, né, que é um grande economista, ganhou o Prêmio Nobel de Economia junto com seus parceiros, as instituições americanas, elas são fortes e foram constituídas de uma maneira que elas não são facilmente capturáveis ou não são possíveis ou passíveis de serem capturáveis. Então, a pessoa que senta na cadeira do presidente pode ocasionar alguns problemas, mas ele não consegue, ou ela não consegue, levar os Estados Unidos numa direção que levaria a um país parecido com o Brasil.
Obviamente, conforme você tem uma mudança demográfica nos Estados Unidos, a entrada de muitos imigrantes, principalmente imigrantes do terceiro mundo, as preferências desses imigrantes, quando você tem cestas, né, de propostas políticas, podem ao longo do tempo mudarem. Mas hoje, a configuração demográfica americana, a estrutura das instituições americanas, elas não são factíveis, pelo menos no médio prazo, a transformarem os Estados Unidos num Brasil, do mesmo jeito que eu digo que o Brasil não pode jamais virar uma Venezuela, né? Antes de virar uma Venezuela, os empresários, o mercado financeiro quebra o governo, destitui o presidente da República, como fizemos com a Dilma. Dilma quis jogar um jogo que ela não conseguia ganhar e ela foi embora por causa da população. E a gente não precisa nem olhar muito tempo atrás. Se a gente falar de 1964, o golpe de Estado de 64 aconteceu por causa dos empresários. Os empresários deram total conforto para o exército e falaram, pode ir que a gente vai junto. Então é o seguinte, se qualquer governante no Brasil tiver uma oposição que quiser criar uma estrutura que é realmente deletéria na mais profunda maneira a sociedade brasileira, rasgar a fábrica, rasgar o tecido social brasileiro, isso acaba com a deposição desse líder. É a mesma coisa dos Estados Unidos. Ninguém vai transformar os Estados Unidos no Brasil. Em 2 minutinhos para a gente encerrar mesmo, Vandick, Elon Musk distribuindo dinheiro em apoio a Donald Trump. É legítimo isso? Você vê como compra de votos descarado? Eu sou um fã do Elon Musk, mas nesse aspecto é algo impensável. Uma excrescência, uma jabuticaba americana, eu diria, não sei, é um cowboy americano, uma coisa que não tem cabimento, não tem espaço, não é razoável, é impensável e isso me preocupa demais com a atitude do Elon Musk. Eu acho que ele realmente passou do limite com isso, fazer essas doações de cheque de $1 milhão para quem assinar a petição dele. Quer dizer, isso é inaceitável. Espero que o Departamento de Justiça entre pesado, porque esse tipo de coisa é crime. Pode prejudicar o Trump? Certamente pode prejudicar o Trump. Eu, se fosse o Trump, estaria muito preocupado com isso. Diria publicamente que eu não tenho nada a ver com isso, pelo amor de Deus. Isso aí é um crime eleitoral que está acontecendo a céu aberto. Vandick, 1 minutinho, considerações finais para esta semana. Caríssimos, como eu sempre digo, vou voltar naquela tecla quebrada do piano. É o fiscal, né? Tudo que passa, esse movimento que a gente está vendo agora com o dólar, tudo isso tem a ver com o fiscal. Enquanto não houver pressão suficiente sobre o governo de todas as fontes, o mercado financeiro não é suficiente para criar essa pressão. A gente precisa ter como público nas discussões das eleições municipais, todos esses pontos sobre a questão fiscal, ela precisa subir na direção do Planalto. Então eu digo o seguinte, todas as movimentações de dólar, todas as movimentações que a gente vai ter com pressão em cima do IPCA tem a ver com o fiscal. O fiscal é ajustado ou nós estamos num caminho muito incerto. Maravilha, Vandick. Obrigada, boa semana para você.